A preocupação de fato são os resgates, porque diferente das enchentes que a gente teve em setembro, que foi a que teve mais mortes, a chuva está muito contínua, então está dificultando muito o acesso, né? E tem momentos que helicópteros não podem sobrevoar porque a chuva continua muito forte. E também a gente teve muitas rodovias bloqueadas, trechos interrompidos, parte de pontes e de estradas que caíram e que também deixaram algumas regiões isoladas. Então, é a dificuldade do resgate, dificuldade, inclusive, de chegar ajuda para algumas pessoas, né? Tem algumas rodovias em Santa Maria, por exemplo, o acesso está muito, que é uma cidade grande, o acesso está interrompido. Ontem caiu um pedaço de uma rodovia lá. Então, nesse momento, esse é o problema. E as evacuações que vêm sendo feitas, né? O governador Eduardo Leite ontem fez um alerta mais enfático às 9 da noite para a população do Vale do Taquari, dizendo para as pessoas saírem de casa, né? E às 9 da noite, com a chuva que já vinha caindo há bastante tempo, simplesmente dizer para as pessoas saírem de casa, né? Como é que isso se dá? A Defesa Civil tinha falado umas horas antes, na tarde de ontem, que os municípios da região têm os seus planos de contingência e que, inclusive, ganharam um recurso do governo do estado só aqueles que tinham um plano de contingência atualizado. Mas a gente não teve ainda detalhes, por exemplo, do que esses planos contêm, né? Quais são as orientações, porque depois de ter acontecido tantas tragédias no ano passado, a gente teve em setembro, que foi gravíssima, teve em novembro, e agora a gente teve em janeiro também uma que não foi tão grave quanto as do ano passado, mas também também com efeitos bem prejudiciais assim, para a população vulnerável, como sempre, né, que é quem sofre mais. Mas a gente não teve ainda informação de como é que é esse plano, né? Como é que as pessoas, como que elas se deslocam, para onde que elas vão, quais são os pontos da cidade. Eu até ouvi o Eduardo Leite, né, o governador, falando em algum momento, espero que essa mensagem chegue às pessoas. Não, como espera? Ele tem que ter um canal de comunicação com as pessoas. Né, eu entendo que vai partir dele essa comunicação e os municípios têm que ser parceiros, né, o governo federal também, mas precisa existir um protocolo. Ele próprio foi ao Twitter pedir ajuda para o presidente, disse que tentou falar antes, e na coletiva de ontem ele disse, eu não tenho o número direto do presidente, mas eu tentei, eu entendo, não sei o quê. Mas assim, se a gente vem já de uma série de eventos extremos que castigam o nosso estado, uma questão simples é a comunicação. Como é que não existe um protocolo de comunicação para pedir ajuda federal, se já vem sendo feitos alertas meteorológicos de que seria grave? Ele próprio está dizendo que é uma situação muito extrema, é catastrófica, mas também ele, em alguns momentos, ele dá a entender que é muito atípica, né, que é mais catastrófica, que agora sim é catastrófica. Inclusive, ele falou, não é mais um evento climático. Bom, mas a gente teve em setembro um evento bem catastrófico. O ano inteiro passado foram 75 mortes. Já em setembro daquele ano, do ano passado, não dava para dizer que ele tinha sido pego de surpresa. Agora, muito menos. É inaceitável Exatamente. A gente estar vivendo uma tragédia de novo aqui no nosso estado, do jeito que está acontecendo. Nossa, Marcela, é fundamental isso que você fala, né? Porque dezenas de mortes, 75 mortes, se isso não é catastrófico, eu não sei o que é, né? Inclusive o Eduardo Leite, ele disse que esse vai ser o maior desastre da história que o Estado já enfrentou. Então ele já está classificando assim, em termos de prejuízo material, inclusive ele disse. Então como é que se chega a esse ponto, né? Tem um outro ponto da fala do governador que eu queria destacar também, que ele fez um apelo para o governo federal para ter não só apoio, e aí ele admitiu que esse apoio estava sendo oferecido, mas ele disse também que precisava da liderança e da coordenação efetiva do processo, porque, segundo ele, não tem a ascendência sobre as Forças Armadas para dar articulação e organização necessárias. Ele deveria ter se adiantado, né? Eu te pergunto já praticamente fazendo uma afirmação, porque vários institutos de meteorologia, inclusive o Metsu, já tinham alertado sobre essas chuvas em maio de que seria um mês extremo, na verdade. O ano passado, ele já tinha dito, como você colocou aqui, que tinha sido o governador pego de forma desprevenida. Quantas vezes isso vai acontecer para o governador dizer que foi pego desprevenido, né? E ainda mais num mês de que já estava sendo classificado como um mês de extremos. É muito grave isso.
É muito grave. A gente, em novembro, depois do segundo evento mais grave aqui no segundo semestre, que a gente ainda teve em junho, o primeiro grande evento com mortes aqui no Rio Grande do Sul foi em junho do ano passado, está quase fazendo um ano. A gente teve depois setembro, novembro, e agora no verão também teve com menos óbitos. Mas então, depois desse de novembro, o governo do estado criou um plano, lançou um plano, né, de contingência. E o que a gente vem observando, que a gente foi anunciado, então, em geral, essas medidas elas estão muito ligadas a monitoramento, justamente para se fazer esses alertas, né? Um investimento em tecnologia, teve um radar que vai ser mais preciso, né, mais moderno, que vai ser instalado aqui em Montenegro, se não me engano. Inclusive, Porto Alegre era uma cidade que poderia receber esse radar, não vai receber, vai em outra cidade, para que se possa monitorar, porque Porto Alegre está muito próximo à água aqui, né? O Guaíba contorna uma parte da cidade. Então, era mais interessante que tivesse numa região que pudesse monitorar mais a área terrestre, né? Então, isso é uma novidade. Então, tem esse investimento em alertas. Mas não é só isso, a prevenção vai muito além disso. Bom, tem alerta, sabemos que vai chover, que vai ser catastrófico. O que a gente faz? Esse plano, se foi lançado em novembro, a gente está em maio, ele já deveria ser de conhecimento da população, porque é isso também, não adianta a gente ter um plano que está sendo desenhado e não chegar lá na ponta, nas pessoas que estão vulneráveis e que vão precisar, às 9 da noite de um dia em que choveu o dia inteiro, sair das suas casas. Elas precisam ter um protocolo, precisa ter para onde ir. E isso que a gente não tem, são informações que a gente não tem, não são, nesse momento, para nós, não estão claras, né? Talvez, e eu gostaria muito que tivesse para as pessoas que estão nessas cidades, como Mussum, Roca Salles, Lajeado, que foram cidades quase varridas em setembro, né? Mussum ficou debaixo d'água, uma cidade de 5 mil habitantes, se não me engano. Então, esse tipo de informação muito objetiva de o que se faz, né, depois que acontece, é um dos pontos que tem que ter, não adianta ter só alerta. E outros são questões de prevenção mais a longo prazo, né? Que eu acho que isso é um outro ponto para a gente conversar também.